nós vamos para a 12ª mensagem dessa série no Evangelho segundo Marcos, essa série que tem por título, Jesus Cristo, o Filho de Deus, trilhando o caminho do discipulado. Nós temos visto, meus irmãos, pouco a pouco, progressivamente, que o Evangelho de Marcos ele tem dois assuntos centrais, e a partir desses dois assuntos centrais, vários outros assuntos eles vão sendo ramificados para que a gente possa aprender mais sobre esses dois assuntos principais. E nós vimos que esses dois assuntos eles estão diretamente relacionados com duas perguntas que são essenciais para todo cristão. A pergunta: quem é Jesus Cristo? Quem é este que é apresentado no capítulo 1, versículo 1, como o Cristo, o Messias, o ungido, o Filho de Deus? Quem é esse Jesus? E a outra pergunta, que também trata desse assunto central, de um dos assuntos centrais, é quem são os discípulos de Jesus e o que significa seguir a esse Jesus Cristo. No texto que nós lemos hoje, em parte dele, a parte central dele, do versículo 20 ao versículo 30, nós veremos Marcos narrando um episódio em que o Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta, mesmo que por meio de uma parábola, mas ele se apresenta, nós veremos por que ele faz isso por meio de uma parábola, nós iremos comentar sobre isso, e o Senhor Jesus é ele mesmo quem explica um pouco mais à frente por que ele faz isso, mas ele se apresenta usando uma parábola como aquele que liberta os cativos, aquele que liberta os oprimidos, os escravos, aqueles que estão debaixo do poder de Satanás. O Senhor Jesus Cristo é a liberdade para os cativos, como é o tema da nossa mensagem de hoje. Ele, o Senhor Jesus Cristo, narra como ele invade o reino das trevas, invade a casa de Satanás, o valente que é demonstrado, que é falado aqui, o homem forte, o valente, amarra-o, ou seja, derrota-o, tira ali as suas forças e então leva o que ele quer, na verdade, quem ele quer, para si mesmo. É interessante, meus irmãos, também perceber, nessa leitura desses dois relatos, eu vou já falar um pouco melhor sobre isso, mas é importante nós percebermos como Marcos coloca aqui, que por mais que alguém tente prender o Senhor Jesus Cristo, como é narrado aqui que a sua família tenta, os seus parentes tentam fazer, e o prender aqui, meus irmãos, dá essa ideia de tentar amarrá-lo, no sentido de que ele não possa realizar a obra para a qual ele veio. É desviá-lo do propósito para o qual ele veio. Por mais que alguém tente fazer isso, tente evitar que o reino de Deus avance, e ele está ali para isso, para estabelecer o reino de Deus, como a sua família tentou, como seus parentes tentaram, como nós vimos aqui, como muitos dos seus discípulos tentaram, inclusive Pedro. Nós já vimos um relato sobre isso, e veremos mais à frente, quando Pedro tenta impedir, ou chama o Senhor em particular para dizer, não, o Senhor não pode passar por isso, que era a morte. Por mais que alguém tente isso, meus irmãos, jamais conseguirá, porque ele é o mais poderoso que viria logo depois de João Batista, como o próprio João diz, virá alguém que é mais poderoso que eu, que batizará com o Espírito. Ele é o libertador prometido. Ele é aquele que viria para pisar na cabeça da serpente. Ele é aquele que veio para quebrar o jugo do opressor, para libertar os cativos, para destruir as obras do diabo, como o apóstolo João fala lá na sua primeira epístola, aquele que veio, que se manifestou para destruir as obras do diabo, para destruir o poder do diabo, o poder sobre aqueles a quem o diabo escravizava. Meus irmãos, esse tema de hoje precisa nos recordar de algo que é essencial para todo cristão. Precisamos nos lembrar constantemente que nós somos livres. Em Cristo Jesus,
nós somos livres. O diabo não tem poder sobre nossas vidas. O pecado não tem poder sobre nós. Por mais que sejamos muitas vezes influenciados pelo diabo e pelo pecado, pela nossa carne, de forma que pequemos e falhemos para com o nosso Senhor, mas o diabo, a carne, esse mundo, não tem poder sobre o crente. Não tem poder. É sobre isso que nós refletiremos hoje. O Senhor Jesus Cristo é a liberdade para os cativos. Nós veremos 3 pontos sobre isso, que estão diretamente relacionados com a narrativa que é feita. A acusação daqueles que estão perdidos é o primeiro ponto, quando os escribas acusam, fazem essa acusação tão séria para com o Senhor. Depois, a explicação do libertador é o segundo ponto, quando o Senhor trata dessas 2 parábolas que ele ensina, onde ele ensina. E, por fim, a exortação àqueles que são instáveis, ou aqueles que são inconstantes ou indecisos. Esses serão nossos 3 pontos. Mas antes disso, meus irmãos, antes de entrarmos nesses 3 pontos, eu gostaria de abrir um parênteses aqui para falar sobre algo que é muito importante na estrutura dessa narrativa, desses 2 relatos que são aqui entrelaçados. Eu até comentei com os irmãos antes da pregação. Existe algo aqui que é importante ser notado. Esse relato, essa narrativa dos escribas acusando, blasfemando contra o Espírito Santo aqui, contra Deus, nesse momento específico da história, isso é relatado não só aqui em Marcos, mas também nos outros evangelhos sinóticos, tanto em Lucas quanto em Mateus. Esse relato ele é feito, e lá inclusive com alguns detalhes a mais, nesses outros 2 evangelhos. Mas existe algo que é exclusivo aqui de Marcos. Marcos, ele organiza esses 2 relatos, observem que são 2 narrativas distintas, mas ele organiza esses 2 relatos que não necessariamente estão conectados de forma cronológica, não necessariamente isso acontece no mesmo período que aqui parece acontecer. Nós vemos que lá em Mateus e Lucas não é assim. Em alguns casos, Marcos usa sim a cronologia, mas esse não é o caso. Mas ele utiliza esses 2 relatos distintos, ele monta essa estrutura para que um dos relatos lance luz, interprete o outro, e assim nós possamos aprender algo que somente juntando esses 2 relatos nós aprenderemos. Então aqui, meus irmãos, o que nós temos é o que é chamado pelos teólogos como a técnica do sanduíche. Como é que é isso? Isso acontece em Marcos pelo menos 8 vezes. Essa é a primeira vez que acontece. Como é que é isso? Marcos pega um relato, uma história do que aconteceu ali, e então ele inicia esse relato, e logo ele interrompe a história, do nada, inicia uma outra história que às vezes nem parece estar tão conectado, para então, ao finalizar a segunda história, ele voltar para a primeira. Não sei se ficou muito confuso, mas é como se fosse realmente um sanduíche, Começa uma história, interrompe com o recheio ali de sanduíche, e depois ele finaliza com todo esse bloco, finalizando a primeira história. E então, meus irmãos, ao interpretarmos, ao entendermos o que acontece na história central, no recheio do sanduíche, nós temos luz para entender de forma muito mais profunda a mensagem que está sendo passada naquele bloco. Um outro exemplo disso, bem interessante, no caso, lá, se não me engano, no capítulo 5, do meio do capítulo 5 de Marcos para frente, quando Jairo, que é da sinagoga, ali, um dos administradores da sinagoga, a sua filha está doente, ele se lança aos pés do Senhor Jesus Cristo para que o Senhor cure a sua filha. De repente, a história é interrompida pela mulher do fluxo de sangue, que entra na história, e aí a narrativa começa a focar nela e não mais em Jairo e na sua filha. Ao desenrolar da história com a mulher do fluxo de sangue, de repente ela acaba e Jairo já fica sabendo que a sua filha morreu. Até aqueles que chegam para dar notícia dizem assim: não importune mais o mestre. Não tem mais jeito, a filha morreu. Por que Marcos introduziu a história da mulher com fluxo de sangue no meio da história de Jairo? Porque era a fé da mulher do fluxo de sangue que tinha que ser o padrão para a fé de Jairo. Então, para entendermos qual é o tipo de fé que Jairo tem que ter, sabendo que a sua filha está morta, mas conduzindo o Senhor Jesus Cristo até ela, é a fé da mulher do fluxo de sangue.
Os irmãos percebem como é que é feita essa montagem? Então, Marcos utiliza o mesmo tipo de dispositivo aqui. Percebam o seguinte, meus irmãos, vão acompanhando aí rapidamente esse bloco. Os versículos 20 e 21 introduzem uma história em que os parentes de Jesus, né, saem, provavelmente de Nazaré, e eles saem com o objetivo de prender ao Senhor Jesus Cristo, com o objetivo de impedi-lo de continuar a sua missão, porque eles ficaram sabendo que ele não estava nem se alimentando por conta de tanto trabalho ali, de servir a outros, e então eles julgam, né, começam a dizer que ele estava fora de si. De repente a história interrompe e entra uma outra, né, um outro relato que, em uma primeira vista, parece até desconectado do primeiro, e começa a narrar que os escribas que vieram de Jerusalém, eles estavam também buscando frear a fama de Jesus Cristo. Marcos não dá muitos detalhes, mas lá em Mateus, os irmãos não precisam abrir. Lá em Mateus capítulo 12, versículos 22 e 23, assim como em Lucas também, é narrado que os fariseus fazem essa acusação tão séria ao Senhor Jesus Cristo logo depois que o Senhor cura um endemoniado que era cego e mudo, e então as pessoas, a multidão, ao perceberem aquela cura, começam a se maravilhar tanto que começam a se questionar: será esse o Messias prometido? E então os fariseus, percebendo isso, começam a levantar essas calúnias. Então o objetivo dos escribas aqui é caluniar o Senhor Jesus Cristo para tentar frear também o seu ministério, frear a sua obra. Já observem um primeiro ponto de contato com a história inicial, que é a história dos parentes de Jesus. Ambos estavam tentando frear ali a obra, né, o ministério do Senhor Jesus Cristo. Os escribas então começam a disseminar essas acusações, essas mentiras, a blasfêmia contra Deus, e eles fazem isso, meus irmãos, de forma intencional. Eles estão ali fazendo algo que vai muito além do limite para o perdão, como o Senhor Jesus Cristo vai explicar lá nos versículos finais desse bloco. Um pecado que é julgado pelo próprio Senhor como um pecado eterno, porque tem consequências eternas. Algo que não pode ser perdoado. Se nós lembrarmos, lá na Epístola de 1 João, capítulo 5, é o pecado para a morte, que os crentes não deveriam orar por aquele que peca para a morte. Após finalizar o bloco, a história lá do recheio do sanduíche, Marcos volta para a primeira história. Ele continua, observem, ele começou a falar dos parentes e agora ele continua falando da família do Senhor Jesus Cristo, que chega na casa onde o Senhor está. Aqueles que achavam que tinham algum direito, algum privilégio sobre o Senhor Jesus Cristo. Eles não entram na casa, eles não tentam entrar. Eles mandam chamar. Aqueles, meus irmãos, que outros achariam que estavam no círculo interno do Senhor Jesus Cristo. Obviamente, muitos, tanto é que os que estavam ali na casa vão chamar o Senhor, muitos achariam que a família de Jesus fazia parte do seu círculo interno, do seu círculo íntimo. Mas o Senhor Jesus Cristo nega isso e deixa muito claro quem são realmente aqueles que fazem parte do seu círculo íntimo. Quem são aqueles que são os de dentro. É interessante observar isso, meus irmãos. Marcos vai construindo uma história aqui, onde tem aqueles que estão dentro e os que estão fora. Os que estão dentro com Jesus e os que estão fora. E é interessante perceber que tanto a família de Jesus ali, quanto os escribas que blasfemam, estão fora. É importante perceber isso. Os seus discípulos, a sua família, os de dentro do círculo ali, meus irmãos, os de dentro são aqueles que, ao invés de querer controlar o Senhor Jesus Cristo, se submetem a Ele, o obedecem, estão ali assentados ao redor dele, aprendendo dele. Nós veremos isso, se o Senhor permitir, na quarta-feira, quando nós refletiremos sobre os versículos 31 a 35. Provavelmente, meus irmãos, muito provavelmente, quando Marcos monta essa estrutura aqui, falando sobre os parentes de Jesus, os escribas que blasfemam, que chegam ao limite da oposição contra o Senhor Jesus Cristo, e depois voltando para os parentes, muito provavelmente Marcos está querendo nos ensinar aqui, ensinar aos seus leitores e a nós também, que só existem dois grupos de pessoas diante de Jesus. Aqueles que são os discípulos dele, que estão
ao seu redor, cujo centro da sua vida é o próprio Senhor Jesus Cristo. Observem essa figura que é montada aqui, né? No versículo 32, nós dizemos o seguinte: muita gente estava assentada ao redor dele. Só existem esses dois grupos: os que são seus discípulos e aqueles que não são, que não se submetem a ele. Aqueles que, na verdade, por mais que não percebam, se opõem ao Senhor Jesus Cristo. Não saber quem é Jesus Cristo, meus irmãos, não saber quem verdadeiramente é o Senhor, não entender quem Ele é, buscar enxergar o Senhor Jesus Cristo com olhos mundanos, com a lógica mundana, com as ideias da própria cabeça, com aquilo que você acha que tem de conhecimento sobre Ele, sem buscar na revelação dEle, que era isso que os seus familiares estavam fazendo. Fazer isso, meus irmãos, é um engano muito perigoso. E essa é a mensagem de Marcos ao introduzir a história dos escribas, aqueles que blasfemaram contra o Espírito, aqueles que não têm mais possibilidade de perdão, não teriam, colocar essa história no meio da história dos parentes que buscavam também perseguir e atrasar, né, e interferir no ministério do Senhor Jesus Cristo. Foi por isso, meus irmãos, que eu fiz questão de pegar esse tempo inicial para nós falarmos sobre essa estrutura. Porque, à medida que nós formos refletindo aqui sobre o que acontece com os escribas, sobre o que eles estão fazendo, sobre como o Senhor Jesus Cristo vai reagindo a eles, à medida que nós vamos refletindo sobre isso, e eles são opositores claros do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ter em mente que não existe meio termo aqui. Ou nós somos discípulos do Senhor, sentados ao redor dele, buscando aprender mais dele, se submetendo à vontade dele, no grupo dos de dentro, ou nós estamos do lado de fora, no mesmo caminho dos escribas. E se não atentarmos para isso, podemos chegar na mesma posição final que eles chegaram do caminho. E quando chegar nessa posição final do caminho, não existe possibilidade de retorno. É isso que o evangelista Marcos chama a atenção aqui. É preciso ter cuidado com o caminho que está sendo traçado. Ou você está dentro da casa, ou você está fora. Nós não podemos esquecer disso, meus irmãos. Não importa a sua opinião sobre quem é Jesus Cristo. Não importa se você não o conhece verdadeiramente como ele é revelado pelas Escrituras. Se você não se submete a ele, se você não o obedece, se você não o ama, você está sim no mesmo caminho daqueles escribas. Mas ainda há chance de perdão, porque você não chegou no final ainda desse caminho. Hoje nós refletiremos, como eu falei, sobre o relato central, né? O relato voltado para os escribas. Com a graça do Senhor, na quarta-feira, nós finalizaremos esse bloco. Então, lembrando, nós veremos 3 pontos: a acusação daqueles que estão perdidos, a explicação do libertador e a exortação àqueles que são instáveis. Vamos ao primeiro ponto, meus irmãos, a acusação dos perdidos. Como eu já falei, esse texto começa com um relato de como os parentes de Jesus se levantaram como oposição a ele, mesmo com as suas boas intenções, mesmo demonstrando algum cuidado com a sua vida, com a sua segurança, eles estavam se opondo ao Senhor Jesus Cristo. Não era outra coisa, era oposição ao Senhor. Vamos ler de novo versículos 20 e 21. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Como já comentei com os irmãos, essa história é interrompida bruscamente. E de repente, Marcos passa a relatar aquilo que os escribas estavam fazendo. Os escribas, meus irmãos, que nós não podemos esquecer, como nós vimos lá no capítulo 3, versículo 6, que tinham já determinado a sua união com os herodianos para planejar a morte de Jesus. Esses continuavam agora fazendo a sua obra.
Meus irmãos, nós vemos agora, aqui no versículo 22, uma oposição que é oficial, está sendo apresentada como oficial. Vamos ler o versículo 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém, ou seja, aqueles que haviam sido enviados pelo Sinédrio, aqueles que estavam ali em missão, o Sinédrio os mandou em missão, estes, diziam, ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Agora nós temos uma oposição oficial dos escribas. Já não são mais insinuações. Eles já não estão somente arrazoando em seus corações. Eles já não estão mais somente perguntando, fazendo perguntas escorregadias, tentando pegar ali, de alguma forma, acusar o Senhor, mas sem muita atenção. Eles estão em um nível máximo de oposição. Eles estão blasfemando contra o Senhor Jesus Cristo. Eles estão caluniando diabolicamente o Senhor Jesus Cristo. Quando o texto nos diz aqui, meus irmãos, que eles diziam, quer dizer que não foi apenas uma vez que eles fizeram isso. Eles haviam ali, meus irmãos, montado uma espécie de rede de calúnia para que pudessem ir disseminando essas mentiras, para que pudessem ir ensinando ao povo aquilo que destruiria o povo. É por isso que, se os irmãos perceberem, na leitura do Evangelho segundo Marcos, vão chegar vários momentos em que o próprio povo começa a dizer isso. Em outros evangelhos também. Quando eles começam, o povo mesmo, não são os escribas, começam a discordar dos ensinos do Senhor Jesus Cristo, eles começam a dizer, olha, esse é samaritano, esse aí está possuído por espíritos imundos. Os ensinos dos escribas que aqui começam aqui, influenciam sim aquela multidão. Meus irmãos, nós devemos perceber aqui que eles não estão dizendo que os espíritos imundos que o Senhor Jesus Cristo estava possuído por espíritos imundos somente. Não é o mesmo tipo de possessão que o próprio Senhor Jesus Cristo já tinha enfrentado. O que eles estão dizendo aqui, meus irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo, ele está operando pelo poder de Satanás, pelo poder de Belzebu. Como o que eles estão ensinando aqui falsamente é que o Senhor Jesus Cristo foi enviado pelo próprio Satanás e estava ali como um representante dele. É como se eles dissessem que, ao invés do que Cristo dizia, ou deixava ali parecer que era o Filho de Deus, não, ele não era o Filho de Deus, era o filho do diabo. Era isso que eles estavam ensinando aqui. Não era uma simples possessão, como acontecia ali com outras pessoas. Nós devemos observar também, meus irmãos, que eles não estão negando o poder de Jesus. Eles não estão dizendo aqui que o Senhor Jesus Cristo é um charlatão, ou então era um impostor, era alguém que estava enganando. Não, eles reconheciam o poder do Senhor Jesus Cristo. O que eles negavam era a fonte desse poder, dizendo que esse poder vinha de Satanás, do diabo, e não de Deus, não do Senhor Deus. Meus irmãos, ao percebermos isso, ao lermos esse texto, ao entendermos o que está acontecendo aqui, nós devemos ficar abismados com até onde a oposição a Cristo pode chegar. Os escribas, meus irmãos, eles deveriam, mais que qualquer outra pessoa, eles deveriam ser os primeiros a se prostrar diante do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eles conheciam as Escrituras como ninguém. Eles sabiam das promessas que haviam sido feitas. Eles viram curas, milagres, eles viram sinais que outros jamais viram e tinham entendimento, sim, para reconhecer quem Cristo era. Mas eles não se envergaram diante do Senhor. Eles não se dobraram diante da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Eles amaram mais a esse mundo. Eles chegaram, meus irmãos, a um ponto de voluntariamente, deliberadamente, intencionalmente blasfemar contra Deus, ao invés de se arrepender e crer no Evangelho. A mensagem que deveria levá-los a arrependimento e fé os levou à obstinação, a lutar contra Deus, a não querer a Deus. Meus irmãos, não podemos nos enganar
Esse é o resultado final da dureza de coração. A dureza de coração, aquele que não se submete à palavra, aquele que não é ensinável, aquele que não permite ser ensinado, o resultado final disso é como os escribas fizeram. É onde eles chegaram. E é por isso, meus irmãos, que Marcos traça esse paralelo da dureza de coração dos escribas, uma dureza que era terminal, uma dureza que não tinha mais cura, uma dureza que não tinha mais perdão, com a dureza do coração dos parentes de Jesus, que tinha cura ainda, que tinha perdão ainda, mas que era apresentada ali. Marcos, o tempo todo, está nos chamando a atenção aqui, meus irmãos, cuidado. Os parentes de Jesus, a história dos parentes de Jesus pode chegar em B. Se não tiver cuidado, aqueles que simplesmente apresentam uma certa preocupação, uma visão mundana, carnal de Cristo, se não tiverem cuidado, chegarão na blasfêmia, chegarão na posição dos escribas. Meus irmãos, nós estamos falando de questões eternas aqui. Nós estamos falando de eternidade. Esses escribas não são personagens que foram criados para contar uma história. Esses homens estão agora em agonia e dor, estão agora em sofrimento. Nós estamos falando de coisas eternas. Estes homens estão agora debaixo da ira de Deus. E todo aquele que não conhece ao Senhor Jesus Cristo, que não sabe quem Ele é, todo aquele que não se arrepende e não crê nele, não crê no Evangelho, como ele mesmo proclama lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, por melhores intenções que tenha, por melhores desculpas que tenha, por mais que diga que foi sem querer ou por um cuidado excessivo, por um zelo excessivo, como os parentes de Jesus faziam. Sem Cristo, sem estar no Senhor, sem ser um discípulo do Senhor, o fim deste será o mesmo fim dos escribas. Não tenho dúvida. Religiosidade, tradição familiar, rotina na igreja, nada disso, meus irmãos, quer dizer conhecimento. Nada disso, por si só, traz conhecimento e experiência com o Senhor Jesus Cristo. Não podemos nos apegar a meras tradições, não podemos nos apegar a meras religiosidades. Tudo o que fazemos, fazemos com um propósito. Observem, não é o que é feito, mas é o porquê é feito. Não é só vir à igreja, não é só ouvir a palavra, não basta nascer em um lar cristão, não basta, meus irmãos, ter anos e anos como membro de uma igreja, tudo isso não basta. Não basta. Somente em Jesus Cristo há salvação. Somente no Senhor Jesus Cristo podemos ser salvos da ira vindoura de Deus. Somente o Senhor Jesus Cristo é o libertador daqueles que estão debaixo do jugo do pecado, debaixo do poder do pecado. Essa verdade só pode gerar duas reações em nós. Ou exultamos de alegria por saber que nós fomos alcançados por esse Jesus, por termos a convicção de que Ele nos libertou, ou trememos diante da possibilidade disso não ter acontecido. A segunda opção não é tão boa, mas é ainda melhor do que uma terceira opção, que é a dos escribas ali, de não esboçar qualquer reação a essa possibilidade, de não perceber que o Senhor Jesus Cristo é o único libertador. O segundo ponto, meus irmãos, trata da explicação do Senhor Jesus Cristo, o libertador. O Senhor Jesus, ele convoca aqueles homens. Aqueles homens estavam falando pelas costas do Senhor.
Estavam ali chegando em várias pessoas e levantando essas calúnias. O Senhor Jesus Cristo os convoca com a autoridade de um juiz, de um soberano juiz, e os convoca para explicar e para exortar, não somente aqueles homens, mas os que estavam ao redor. E ele usa duas parábolas. Meus irmãos, o fato do Senhor Jesus Cristo utilizar parábolas aqui já demonstra um juízo dele para com aqueles homens e demonstra também uma separação daqueles que estão dentro e daqueles que estão fora, dos que são discípulos e dos que não são. Por quê? Observem, vamos um pouquinho mais na frente, em Marcos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Ele, o Senhor Jesus Cristo, lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. O fato do Senhor Jesus Cristo explicar isso por parábolas já é para separar quem é discípulo de quem não é. E a primeira parábola refuta, e expõe a fraqueza da acusação dos escribas. Vamos ler os versículos 23 a 26. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, é que não importa se é um reino, não importa se é uma casa, não importa se é uma grande dinastia ou um pequeno núcleo familiar, não importa a complexidade dessa organização. Se houver divisão, ela ruirá. Se houver divisão, ela não se sustentará, ela não se manterá firme. Essa é uma verdade. E a pergunta que fica no ar para os escribas é: como então Satanás enviaria alguém para, no seu poder, combater os seus? Não pode. É uma acusação muito fraca. Outra pergunta que fica no ar é se o trabalho de Jesus era totalmente oposto ao de Satanás, como ele demonstrava nas suas ações, como o Senhor Jesus Cristo poderia ser sustentado por Satanás? Não tem como. O argumento dos escribas era muito fraco. A acusação era muito fraca, era infundada, não fazia sentido. E os escribas sabiam disso, meus irmãos. Os escribas sabiam muito bem que o que eles estavam fazendo ali era uma alternativa àquilo que eles jamais aceitariam. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que eles precisariam se dobrar diante da autoridade dele. Essa é a saída que eles utilizam. Eles foram confrontados várias e várias vezes, mas foram cada vez mais, meus irmãos, afundando em seus pecados, em sua cegueira. Se tornaram irremediavelmente insensíveis. Nós falamos sobre isso hoje pela manhã, os irmãos lembram? O conhecimento de Cristo sem vida, sem aplicar a sua vida, o conhecimento de Cristo sem se sujeitar à vontade dele, sem transformação, sem que aquilo molde o nosso coração, sem que aquilo nos faça nos dobrar diante do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais conhecimento assim alguém recebe, sem se dobrar diante do Senhor, sem ser moldado a Ele, mais este terá o seu coração petrificado. Mais este se tornará insensível ao Senhor, porque ele sabe a verdade, mas ele não se submete a ela. Ele não se dobra à verdade. Na segunda parábola, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo explica a verdade do que está acontecendo quando ele expulsa os demônios. Olha o que ele diz, versículo 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa.
O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, diferente, muito diferente daquilo que os escribas estavam falando. Ele veio para destruir as obras do diabo e não para servir ao diabo, para destruir as obras do diabo. Eu vou ler para os irmãos esse versículo 27, de acordo com a tradução da Nova Versão Transformadora, que ela é mais para os dias atuais, para que os irmãos percebam uma ideia desse texto. O que é que ela diz? Ó? Quem tem poder para entrar... Desculpa, eu vou começar de novo porque é uma pergunta. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear a sua casa. Muito diferente da acusação dos escribas, muito diferente da blasfêmia dos escribas. O Senhor Jesus Cristo é aquele que se manifestou para destruir as obras do diabo, para destruir o poder do diabo. Ele invadiu o reino das trevas, invadiu a casa do valente, a casa de Satanás, amarrou, derrotou e libertou aqueles que estavam cativos, aqueles que estavam presos, aqueles que estavam debaixo da autoridade de Satanás, debaixo do poder de Satanás. Jesus veio para destruir as obras do diabo, e foi o que ele fez. Deixa eu ler para os irmãos 1 João capítulo 3, versículos 8 e 9, para lembrar os irmãos sobre isso. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O diabo, meus irmãos, foi amarrado. Essa expressão está correta, né? Foi amarrado. O diabo, ele foi derrotado. Mas cuidado, não quer dizer que ele foi incapacitado. Não quer dizer que ele nada pode fazer. Ainda a ação no diabo. Não se enganem. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, traz uma exortação muito profunda para os crentes. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo ainda está ao derredor, buscando aquele que ele possa tragar. Mas o seu poder foi rompido. Ele não tem mais autoridade para reinar, para subjugar aqueles a quem o Senhor Jesus Cristo libertou. Se você é um crente, meu irmão, se você se arrependeu e creu no Evangelho, se você é um discípulo de Cristo Jesus, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Essa é uma verdade que precisa estar muito clara em nossas mentes. O diabo, o pecado, este mundo não tem poder sobre nós. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor, não mais o diabo. Nós temos um novo Senhor, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente, vós sereis livres. Nós somos livres, meus irmãos. As correntes do pecado que nos prendiam, as correntes do diabo que nos prendiam, a argola que estava em nosso pescoço e que nos fazia ficar com o nosso rosto no chão, incapazes de visualizar a glória de Cristo, de ver o nosso Redentor. Isso foi quebrado. Jesus Cristo, o Filho de Davi, aquele que tem toda a autoridade, o leão da tribo de Judá, ele nos libertou, ele nos resgatou do poder do pecado e das trevas. E como a Nova Versão Transformadora deixa claro, se ele entrou na casa do valente,
se ele amarrou o valente, se ele tomou as posses do valente, do homem forte, então é porque ele é mais poderoso. O poder que age nele não é qualquer poder. É o poder que é muito maior que Satanás. É o poder do Espírito de Deus. E, meus irmãos, os fariseus, eles sabiam que essa era a única opção. Cristo não poderia ter o mesmo poder ou um poder menor do que aqueles demônios que ele expulsava. Logo, eles não se dobravam diante de Cristo, diante de Deus, sabendo pelas Escrituras, sabendo pelo que eles viam ali, eles não se dobravam por obstinação, por coração duro, porque eles não queriam a Cristo, eles não queriam a Deus. Meus irmãos, vamos ler aqui, por favor, abram aí, o próprio Marcos, capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Vamos ler o Senhor Jesus Cristo explicando exatamente quem são esses escribas. É a parábola dos lavradores maus. Aqui o Senhor Jesus Cristo está contando essa parábola aos sacerdotes, aos escribas e aos anciãos. Aos anciãos, isso mesmo. Ele está aqui, meus irmãos, falando exatamente quem são esses escribas. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Olha aí, reconheceram. Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Esses são os escribas que estão aqui levantando essas calúnias contra o Senhor. Eles reconheceram sim o herdeiro. Eles não quiseram se submeter à autoridade do dono da vinha. Observe, meus irmãos, no versículo 12, desse capítulo 12 ainda, os escribas, ao perceberem o que está acontecendo ali, eles procuram prender ao Senhor Jesus Cristo. Observem, e procuraram prendê-lo, mas temiam o povo. Por que eles procuraram prendê-lo? Porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Eles compreenderam que o Senhor Jesus Cristo falava deles ali. Eles souberam muito bem quem eles eram na história. Eles, meus irmãos, mesmo sabendo quem Jesus Cristo era, deliberadamente, intencionalmente, negaram ao Senhor Jesus Cristo e preferiram se rebelar contra o Senhor, contra o dono da vinha. Amaram mais a este mundo. E foi por isso que a exortação que vem logo em seguida é tão dura. É uma exortação muito dura, realmente. Mas porque eles chegaram no máximo da oposição ao próprio Deus. Terceiro ponto. A exortação aos instáveis, aqueles que estão inconstantes, aos indecisos. Essa exortação, meus irmãos, embora resvale e fale diretamente dos escribas, não foi somente para os escribas, porque eles não tinham mais jeito, eles não tinham o que fazer. Após a explicação, após o Senhor Jesus Cristo explicar, ele faz essa dura advertência, e ele faz isso por meio de um pronunciamento solene, meus irmãos. Quando ele diz, em verdade vos digo, ele está trazendo aqui uma advertência séria. Isso aqui é muito similar, se nós pudéssemos comparar, ao que é dito no Antigo Testamento pelos profetas, quando algum profeta diz, assim diz o Senhor. É algo similar ao que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui. Como ele é o próprio Deus, ele diz, em verdade vos digo. O que é que ele diz, nos versículos 28 a 30?
Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Meus irmãos, é impressionante ver como o Senhor Jesus Cristo inicia essa exortação com uma notícia maravilhosa. Qual é a notícia que ele dá? Tudo será perdoado aos filhos dos homens. Tudo será perdoado. Não importa o que nós fizemos, não importa quem nós éramos, não importa aquilo que falamos, mesmo contra Deus, contra o Senhor Jesus Cristo, não importa o que nós fizemos. Tudo pode ser perdoado. Se você se arrepende, se você crê no Filho de Deus, que Jesus Cristo é este que foi enviado por Deus para ser entregue para o perdão dos pecados daquele a quem o Senhor escolheu, pelo beneplácito da sua vontade, escolheu salvar. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você será perdoado. Mas logo em seguida, existe um mais aí que é terrível. Existe um pecado para o qual não existe perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Marcos explica esse pecado, né? E ainda bem que Marcos fala sobre isso. São poucas as vezes no seu evangelho que Marcos fala alguma coisa dele mesmo, né? Ele explica algo, são poucas as vezes. E aqui no versículo 30 ele fala. Ele explica, né? Por que o Senhor Jesus Cristo disse que eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Isto, versículo 30, isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Blasfemar contra o Espírito Santo, meus irmãos, é dizer que Jesus Cristo é movido pelo mal e não pelo bem. É dizer que o Senhor Jesus Cristo operou ali pelo poder de Satanás e não pelo poder do Santo Espírito de Deus. É aquele, meus irmãos, que mesmo vendo as evidências da obra do Espírito Santo, prefere fechar os seus olhos, para que assim possa continuar em obstinação, em rebeldia para com Deus. Para que assim possa apostatar de Deus. Escolher deliberadamente esse mundo. Amar esse mundo, querer esse mundo. Para esse pecado não há perdão. E mais uma vez eu chamo a atenção para os irmãos. Marcos coloca essa fala aqui de Jesus no meio do relato daqueles que estavam cercando o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estavam ali no meio dos seus discípulos. Aqueles que estavam muitas vezes se considerando fazendo parte do círculo íntimo dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E ele faz isso, meus irmãos, não para outra coisa, senão para nos alertar. Não é para nos deixar ansiosos. É muito comum, né? Eu não sei se os irmãos já passaram por isso, mas em alguns tempos atrás, né, alguns anos atrás, a gente via muitas pessoas falarem sobre isso. Será que algum dia eu blasfemei contra o Espírito Santo, né? As pessoas falavam muito sobre isso, mas essa própria ansiedade, esse medo, já é uma demonstração clara de que você não pode ter blasfemado contra o Espírito Santo, porque aquele que blasfema contra o Espírito Santo, ele não está nem aí. Ele apostatou, ele não tem mais qualquer interesse por Deus ou preocupação com aquilo com que Deus pensa. Essa própria ansiedade já é um bom sinal, né? Já é um bom sinal. Mas aqui, meus irmãos, nós temos um alerta, sim. Religiosidade, moralidade, instrução, tudo isso afastado de Cristo, afastado da verdadeira piedade, tudo isso misturado com orgulho, com obstinação, com rebeldia, isso irá pavimentar um caminho de destruição, o mesmo caminho dos escribas. Esse é um alerta que Marcos deixa para todos os seus leitores, para todos os discípulos de Cristo.
Para os escribas, meus irmãos, esse alerta era óbvio, porque eles eram opositores de Cristo. Era óbvio, mas não era tão óbvio para aqueles que estavam ali simplesmente circulando ao redor de Cristo. Aqueles que o buscavam não por quem ele é, mas pelo que ele oferecia. Para aqueles que não firmavam um compromisso com ele. Isso não era óbvio para estes. Mas, assim como para os escribas, esse era um perigo gigantesco para estes homens, essas pessoas que não eram realmente discípulos de Jesus. Os crentes jamais blasfemarão contra o Espírito Santo. Jamais. Os crentes possuem o Espírito Santo. Os crentes não podem blasfemar contra o Espírito Santo. Mas aqueles que em algum momento de suas vidas, meus irmãos, mesmo que de forma muito sutil, tomam ali o caminho dos escribas, mesmo que sendo lá no início da jornada. Os irmãos lembram como é que começou a oposição dos escribas? Como é que foi o início da jornada dos escribas? Como é que foi? Seguindo ao Senhor, né? Acompanhando o Senhor aonde ele ia, ouvindo os ensinamentos do Senhor e em seu coração arrazoando contra o Senhor. Em seu coração. Alguns, aqueles que percebem a entrada nesse caminho, mesmo que muito oculto, em seu coração, onde arrasou em seu coração, precisam estar muito atentos para o perigo que podem estar passando. É preciso ligar um alerta, porque o final dessa estrada, meus irmãos, o final desse caminho é morte, e é morte eterna. Esse é o alerta que Marcos faz a todos aqueles que estão ali buscando, seja por qual for o seu propósito, buscando o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele é o nosso libertador. Ele é aquele que nos arrancou do reino de trevas e nos levou para o reino de Deus. Nos deu vida, nos tirou debaixo do poder do pecado para então conduzir-nos ao próprio Deus, ao Pai, aquele que o enviou. Nós precisamos estar atentos ao caminho que nós percorremos como discípulos de Cristo. Marcos nos ajudará, nos lembrará o tempo todo sobre isso. Eu já falei isso para os irmãos e vou repetir. Ao longo de todo o Evangelho de Marcos, sempre nós teremos 3 grupos. Os discípulos, que mesmo pecando, que mesmo errando, que mesmo caindo, que mesmo em suas falhas, estão sempre aos pés do Senhor, sempre buscando ao Senhor, sempre querendo mais do Senhor por quem Ele é, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavra de verdade. O outro grupo são os opositores, aqueles que, como nós vimos aqui, de forma intencional, não querem a Cristo, mesmo sabendo quem Ele é, mesmo sabendo que Ele é o Filho do dono da vinha. Não querem, o rejeitam. Mas existe um terceiro grupo que é muito perigoso, que é o grupo daqueles que estão ali, no meio termo, aqueles que acompanham os discípulos, que acompanham o Senhor Jesus Cristo, que gostam das suas mensagens, gostam do conforto que Ele traz em algumas situações, mas que não firmam compromisso com quem Ele é. Não se dobram diante da verdade de que Ele é o Filho de Deus, enviado a este mundo para a salvação, para a libertação daqueles que estavam perdidos. Nós precisamos de Cristo, meus irmãos. Nós precisamos firmar a nossa fé em quem Ele é e então viver para Ele. Vamos orar. Santo Deus, nós Te louvamos, Pai.
Nós te agradecemos pela grande graça que nós recebemos. Obrigado pelo nosso libertador. Nós estávamos presos e nem sequer sabíamos da escuridão em que vivíamos, Senhor. Mas o Senhor nos libertou. Teu Filho amado rompeu a história, adentrou a casa do valente, nos tirou das garras de Satanás, nos deu vida, nos sustenta, nos adorna como sua noiva. Louvado seja o teu nome, Senhor, por isso. Nós não merecemos. Te pedimos, Senhor, humildemente nós te pedimos, ajuda-nos, sustenta-nos. Não nos deixa, Senhor, fraquejar, não nos deixa confundir quem somos. Somos teus, vivemos para ti, somos filhos do Senhor, filhos do reino. Nos conduz, Senhor, por meio do teu Santo Espírito. Dá-nos, Senhor, convicção de que somos livres, livres para o Senhor, livres deste mundo, do pecado e da nossa carne, para a glória do teu nome, Senhor. Assim que nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor seja conosco. No nome de Cristo Jesus. Amém.